Saudações internautas, está começando mais um canal sobre literatura no YouTube. Esse é o Literatura Experiência. Bom, aí vocês vão perguntar por que mais um canal sobre literatura? Já não tem canais suficiente? Assim, esse canal ele tem uma proposta um pouco diferenciada, que ele vai abordar principalmente poesia. Eu acompanho bastante booktubers e vejo assim que a poesia é um pouco deixada de lado, não é tão abordada, né? Então esse canal tem essa meta, essa justificativa de trabalhar a poesia principalmente, né? Eventualmente trabalhar algum texto em prosa, né? Mas que tenha alguma ligação com a poesia, com a linguagem, por exemplo. Se a gente pegar, só para citar um exemplo, Raduan Nassar, o Lavoura Arcaica, né, que é um texto bem poético, né, mas ao mesmo tempo não deixa de ser um romance, uma narrativa em prosa. Então esse canal ele é quase que exclusivo para poesia. Bom, primeiramente me apresentar, meu nome é Leonardo Alves. Eu estou um pouco nervoso com essa história de câmera, né? Essa câmera está me olhando. Parece o HAL 9000 do 2001, Odisseia no Espaço. É meio estranho, não me sinto muito à vontade ainda. E assim como é o primeiro programa e tudo, eu ainda não domino técnica de edição de vídeo e tal. E assim, o vídeo vai ser sem cortes, então alguma coisinha que não tiver bem aprumada vai seguir igual, né? Mas então assim, para abrir os trabalhos assim com classe, vamos dizer assim, eu trouxe para esse primeiro programa essa poeta norte-americana Sylvia Plath. Ela é bastante conhecida no Brasil, creio que muita gente conhece, mas a poesia dela ainda é pouco conhecida no Brasil. Talvez porque a biografia dela acabe adquirindo uma dimensão maior do que a poesia. Acho que só aqui no Brasil deve ter umas 3 biografias dela, né? Todo mundo se interessa pela história, pelo casamento fracassado que ela teve com Ted Hughes e a morte prematura dela, ocasionada por um suicídio. Ela meteu a cabeça no fogão lá, respirou gás, morreu aos 30 anos de idade. Então assim, ela adquiriu essa aura assim, por ter morrido jovem, né? A própria história dela é uma espécie de parece um romance, uma tragédia, né? E assim, no Brasil a poesia dela não é tão conhecida assim. Um pouco porque são poucas as edições que existem da poesia dela aqui no Brasil. A gente tem esse livro, que é o Ariel, e a gente tem mais uma outra coletânea que foi lançada pela editora Iluminuras em 91, mas ela já está esgotada há um bom tempo. Como a maioria do catálogo da Iluminuras de poesia estrangeira está esgotado há um bom tempo. O pessoal da Iluminuras vão se ligar aí, porra. Então, como eu estava falando, assim, a biografia se sobrepõe à obra. Outro livro que acredito que faça bastante sucesso aqui no Brasil é o The Bell Jar, que é a Redoma de Vidro, né? Que foi um romance que ela publicou alguns meses antes de morrer. Mas assim, a nossa proposta aqui, a minha proposta nesse primeiro momento é trabalhar a poesia dela, né? E esse livro, o Ariel. Na verdade ela publicou pouquíssima coisa ao longo da curta existência dela. Ela publicou Colossus e Other Poems em 1960, né? Aí depois veio The Bell Jar em 63, né? E esse livro, o Ariel, é um livro póstumo publicado em 1965. Na verdade, quem organizou esse livro foi o ex-marido dela, o Ted Hughes. Ela havia deixado tudo bastante organizado, ela era bem organizada com o seu material, com a sua poesia.
E ela tinha deixado uma pasta com os 40 poemas do Ariel, um índice com a ordem dos poemas, todos os poemas que iam constar no livro, né? E aí o Ted Hughes, ele mexeu nesse livro, né? Na verdade, o que ele fez? Ele tirou 13 poemas do livro, colocou outros poemas que ela havia escrito na mesma época, né? E foi lançado o Ariel, se não me engano, com o prefácio do Robert Lowell. Mas assim, e demorou para até ser lançado. Somente em 2004 foi lançado o Ariel verdadeiro, o Ariel que a Sylvia Plath havia premeditado como livro, né? Porque o que acontece, assim, o Ted Hughes notou que existiam vários poemas que colocavam muito a nu a relação entre eles, né? A mágoa que ela tinha em relação a ele, e ele achou conveniente tirar aqueles poemas para não expor a própria figura, né? Foi poeta por toda a vida, né? Mas ele era bastante malquisto pelas mulheres, né? Muitas atribuem a morte da Sylvia Plath por causa do Ted Hughes. Claro, houve a questão da traição e tudo, né? Mas ela era uma pessoa bastante deprimida já na adolescência. Ela havia tentado suicídio e tudo, né? Claro, não estou eximindo o Ted Hughes dos eventuais deslizes que ele cometeu em relação a ela e tudo, né? Bom, mas assim, como eu disse, assim, ela é uma poeta muito lida através da biografia, né? E eu quero evitar falar muito da biografia dela. Claro que às vezes é inevitável quando uma poeta desse tipo, assim, né? Mas a minha proposta é que as pessoas que queiram ler esse livro para mim é o cerne da obra dela, né? Embora ela seja mais conhecida no Brasil pela Redoma de Vidro, eu acho que assim o melhor da obra dela está no Ariel, né? Esse Ariel de 2004, né, foi a versão original que ela propôs, né? É claro que os poemas que ela havia escrito para o Ariel depois foram aparecer numa edição da poesia completa dela, Collected Poems, né? Mas demorou para ser lançado assim como um livro individual e com a ordem e com os 40 poemas que ela queria, né? Então esse livro que eu tenho em mãos aqui é da editora Verus, é uma edição bilíngue, né? Aqui ele é um livro bem bonito, porque de um lado a gente tem o texto datilografado por ela, original, né? E do outro lado a tradução. A tradução é do Rodrigo Garcia Lopes e da Maria Cristina Lenz de Macedo. E assim, o que eu posso dizer sobre a poesia dela? É uma poesia impactante, é uma poesia melancólica, mas acima de tudo é uma poesia bastante forte e intensa na forma com que ela trabalha a linguagem. A linguagem dela é bastante ríspida, ela usa bastante metáfora, imagens, né? O que torna a poesia dela bem rica. Ela não é uma espécie de poesia que tu vai ler, que a pessoa vai ler assim numa tarde, numa sentada. É preciso ler aos poucos, assimilar, às vezes ler e reler o poema. Ela faz muita referência, seja mitologia, seja a diversas questões culturais ela faz referência, né? Então é uma poesia para ler aos poucos e para saborear a linguagem, né? É claro que a poesia, não só dela, como de todos os poetas, não é só a linguagem que está em jogo, né? Mas é um elemento muito importante que não é avaliado no trabalho da Sylvia, que é a questão da linguagem, né? da força imagética. Então assim, eu vou ler um poema dela para dar uma ilustrada nesse primeiro programa, que está meio sem jeito, ainda estou meio sem jeito aqui na frente da câmera e tal. Eu vou ler então Os Mensageiros. Palavras de lesma em prato de folha, não é minha, não aceite. Ácido acético em lata selada,
não aceite, não é genuíno. Anel de ouro e nele o sol, mentiras, mentiras e uma dor. Geada numa folha, o imaculado caldeirão estalando e falando, sozinho no topo de cada um dos 9 Alpes negros. Um distúrbio nos espelhos, o mar estilhaçando seu cinza. Amor, amor, minha estação. Então tá aqui a leitura de um poema. Eu escolhi um poema curto, assim, né, para ilustrar. Peço desculpa pela minha leitura, que não foi das melhores. E assim, como questão de curiosidade, a gente tem foi lançado, se não me engano, em 98, o livro do Ted Hughes, esposo dela, Cartas de Aniversário. Ele escreveu esse livro, o livro todo ele escreveu ao longo da vida, logo depois que a Sylvia Plath morreu, ele continuou escrevendo sobre ela, mas não lançou nada. Aí quando ele se descobriu doente, que ele resolveu lançar esse livro, né? Até inclusive ganhou um prêmio, o Pulitzer, de poesia. E é um livro interessante, assim, que faz uma espécie de... ele cria uma espécie de diálogo com Ariel da Sylvia Plath. Tem vários poemas com um nome parecido, que ele faz menção a poemas do Ariel. Mas mais como curiosidade, assim, eu acho que nosso mercado editorial tá precisando de uma antologia do Ted Hughes, né? Eu acho que lançaram esse livro exatamente para de certa forma fomentar essa questão desse casal de poetas que teve essa vida tão acidentada, né? Permeada de mortes, né? O próprio Ted Hughes depois se casou com a que era amante dele, ela também se matou a filha, coisa de louco, né? Então eu acho que por isso foi lançado esse livro, e também porque fez sucesso no exterior, assim, mas eu acho que o melhor da poesia dele não está aqui, né? E, bom, para terminar esse primeiro vídeo, eu indico o Ariel da Sylvia Plath, nessa edição bilíngue da editora Verus. Até pouco tempo esse livro estava esgotado, não sei como é que está agora. Não sei se relançaram, assim, talvez vocês encontrem na estante virtual, quem sabe um pouco mais barato que o preço de um rim, mas é encontrável, né? E tem a edição portuguesa do Ariel, que foi lançada pela editora Relógio d'Água em 1995, se não me engano, que é o Ariel que o Ted Hughes havia composto, né? Com aqueles 13 poemas que ele substituiu por outros e tal. E é uma coisa interessante, assim, quem quiser pesquisar mais, né? Mas, assim, para finalizar, eu recomendo que leiam a poesia dela, uma poesia de qualidade muito boa, né? Eu posso tornar a falar aqui sobre ela, caso haja interesse, né? Eu fiz mais um comentário geral, assim. E nos próximos programas que eu gravar aí, eu vou estar falando de outros poetas, de várias nacionalidades, né? Poetas brasileiros, portugueses, inglês, o que tiver ao meu alcance, assim, para, de certa forma, expandir o gosto pela poesia. Eu vejo que hoje em dia muito pouca gente lê poesia, né? É engraçado, um dado que eu acho interessante, sim, que eu acho que existe mais aspirantes de poeta do que propriamente leitores de poesia. Isso daí é uma coisa que eu acho alarmante, assim. Eu particularmente escrevo poesia, mas eu sempre me dediquei bastante à leitura da poesia, né? Acredito que melhor do que qualquer workshop, como é que chama esse negócio? Escrita criativa, essas coisas aí, eu acho que quem ensina a gente a escrever são os próprios poetas, né? E as nossas próprias vivências, a questão, né, nosso olhar pessoal, né? Mas a questão de técnica, né, eu acho que vem da leitura de poesia. E principalmente o programa é voltado para que cada vez mais surjam leitores de poesia, né, para não deixar de lado esse gênero literário tão importante, né, que o Aristóteles colocou ali, o gênero lírico, épico, dramático, né. O gênero lírico é um dos mais importantes, assim, dentro dessa tríade, né.
Embora hoje em dia o romance, obviamente pelas qualidades, pela possibilidade que ele tem de abarcar várias coisas, né, vários outros gêneros, né, ele acaba se sobrepondo, porque um bom romancista ele vai se valer da linguagem da poesia, né? Ele vai se valer dos diálogos, que é mais ou menos que é o que traz a parte do drama, dramático, gênero dramático, né? E ele se vale de todos esses elementos, né, o romance, né? Por isso que eu acho que o romance ele tem mais potencial de chegar nas pessoas, né? Mas eu acredito que a poesia tenha muito potencial, assim, às vezes é mais uma questão de conhecimento, de ter contato com a poesia. Às vezes ela é mal dada em sala de aula, as criaturas ficam com nojo de poesia, porque não é tão abordada. Eu já vi vários comentários de professores que não gostam de poesia, né? Então, cara, ninguém é obrigado a gostar de poesia, né? Mas eu acho que é uma questão assim de bom senso, né? Que é um dos gêneros mais importantes, né? Assim como o drama. O drama é importantíssimo também. A gente tem o Shakespeare, por exemplo, Shakespeare na Inglaterra, um dos maiores, ele é chamado de poeta, né? Embora a produção dele seja basicamente dramática, né? Mas ele escrevia em verso, né? Se pegar um Hamlet, por exemplo, ele é escrito em verso, ele tem uma linguagem poética em vários trechos, né? Então, e é interessante essa intersecção de gêneros, né? Muitos poetas têm a linguagem mais prosaica, a linguagem do romance, tá? Mas isso é para outro programa, eu estou me estendendo demais, então por fim, né, mais uma vez mostrando aqui o livro, você já deve estar de saco cheio de ver essa capinha, né? Ó, a capinha girando. Então, leiam Ariel da Silva Plath. Obrigado pela atenção, até o próximo programa.